Oi, bonitos e bonitos, tudo bom com vocês? Começando mais uma Quinta Misteriosa aqui no canal. Como sempre, já vai me seguir nas redes sociais, porque só vai ter Semana Misteriosa quando vocês me seguirem lá no Instagram. Já falei, vou repetir, 300 mil, galera, me segue lá que tô me chegando em 300 mil. Se você ainda não tá inscrito no canal, já se inscreve aqui embaixo, tem playlist completa pra vocês do Quinta e do Teorias aqui na descrição. Tem muitos vídeos no canal, então vão lá assistir. Não esquece do like no começo do vídeo pra mim, porque isso me ajuda muito na divulgação, por isso que eu encho o saco e falo todo o vídeo. Me ajuda muito, então deixa o like. E agora, bora começar o caso de hoje. Sharon Faye Smith nasceu no dia 25 de junho de 1967 em Richland County, South Carolina, nos Estados Unidos. Filha de Robert Smith e Hilda Smith, ela tinha mais dois irmãos, que eram a Dawn Smith e o Robert Jr. Smith. Sua família chamava de Sherry. Então, sobre a infância da Sherry, um pouco sobre a vida dela, eu não consegui achar muita coisa. Os pais contam que ela amava cantar, que ela era muito divertida, ela tinha muitos amigos, ela tava terminando o ensino médio. Quando esse caso aconteceu, ela tinha 17 anos. Então, ela tava estudando na Lexington High School e ela ia cantar na formatura dela, o hino nacional. Depois, ela e os amigos iam fazer um cruzeiro de formatura. Então, basicamente, era isso que tava acontecendo na vida dela antes do caso. Então, indo direto pro caso, no dia 31 de maio de 1985, era mais ou menos 3h30 da tarde, quando a Sherry chegou em casa. Ela tinha ido numa festa na piscina com colegas da escola mesmo. E aí tinha um caminho assim, tipo, na entrada da casa dela ficava a caixa de correio e tinha um caminho, tipo uma ruazinha assim até chegar na casa mesmo. Então não ficava bem na frente da casa a caixa de correio. Então ela parou o carro dela na caixa de correio, desceu pra pegar a correspondência. E nisso, lá da casa, o pai dela ouviu que ela tinha chego. Mas aí ele continuou o que ele tava fazendo. E nisso se passaram 5, talvez 10 minutos. E aí a Sherry não tinha entrado em casa. Então o pai dela começou a estranhar. Ele começou a sentir que tinha alguma coisa errada. Então ele começou a procurar pela Sherry por toda a casa. Ele foi em todos os cômodos e nada, ela não tava ali. E aí ele pegou o carro dele mesmo e foi até a entrada da casa, lá na caixa de correspondência. E o carro dela estava lá. E o carro dela tava com a porta do motorista aberta. O carro tava ligado. E ele olhou dentro, a bolsa dela também estava lá, mas a Sherry não estava ali. Então imediatamente ele avisa a esposa dele. Eles ligam pra polícia que vai até o local. E quando eles chegam, eles percebem que provavelmente o que aconteceu é que ela foi sequestrada, já que o carro dela tava lá com o motor ligado, com a porta aberta. As coisas dela estavam lá, mas ela não estava. E o xerife da cidade organizou uma busca gigantesca pra encontrar o sequestrador, pra encontrar a Sherry. E na verdade essa foi a maior busca da história da Carolina do Sul. E toda aquela cena que eles encontraram na frente da casa da Sherry era muito estranha. Então a polícia não sabia dizer se ela conhecia o sequestrador ou não. Não parecia que ela havia fugido de casa, porque como eu disse, ela deixou todas as coisas dela lá. Não fazia sentido. O que dava a entender desde o início é que realmente ela tinha sido sequestrada. E esse caso foi pra mídia muito rápido, então os pais da Sherry foram até os jornais pedir pra que, se alguma pessoa tivesse qualquer tipo de informação, tivesse visto qualquer coisa, que entrasse em contato com a polícia, que eles estavam muito preocupados, eles só queriam a filha deles de volta. Já a polícia, desde o início, eles achavam que esse caso seria um caso de sequestro seguido de um pedido de resgate. Então eles achavam que o sequestrador iria entrar em contato com a família ou com a polícia mesmo a qualquer minuto, pedindo resgate, e que assim eles conseguiriam ter a Sherry de volta. E isso realmente aconteceu. Então 2 dias após o sequestro, um homem liga pra família Smith. Eles não conseguem reconhecer quem é aquele homem, a voz tá distorcida. Então ele usou alguma coisa pra conseguir distorcer a voz original dele, pra que eles não conseguissem identificar quem era, caso eles conhecessem. E o sequestrador pede pra falar diretamente com a senhora Smith, a mãe da Sherry, a Hilda. Então ela atende e aí ele diz que ele tá com a Sherry. E aí ela quer uma prova, ela quer saber se realmente ele está com a filha dela, se a filha dela tá bem. E pra provar que ele realmente estava com a Sherry, o sequestrador começou a descrever perfeitamente a roupa que ela tava usando no dia que ela desapareceu. Ela tava com um maiô preto e amarelo, um shorts e uma camiseta. E ele também disse que ela tava bem, que ele deixou ela assistir TV, que ela comeu um pouquinho, que ele dava bastante água pra ela, então ela não tava sem beber água, sem comer. E aí ele disse que logo ele soltaria ela e que no dia seguinte a família receberia uma carta. Então foi só isso que ele disse, foi essa instrução que ele deu: vai chegar uma carta pra vocês, e só. Aí ele desligou. E a polícia acreditava que a maior chance deles conseguirem resgatar a Sherry viria dessa carta. Então, antes mesmo da carta ser entregue na casa dos Smith, a polícia e o pai da Sherry foram até os correios. Eles colocaram luvas pra tentar achar essa carta o mais rápido possível pra ver o que tinha nela. Então eles usavam as luvas pra não estragar nenhuma impressão digital das cartas e começaram a procurar até que eles encontraram. Então eles acharam a carta que era destinada à família Smith e dentro tinha uma carta escrita à mão com a caligrafia da Sherry. Era uma carta de 2 páginas e no topo da carta dizia que era o último pedido dela e o seu testamento. Então o sequestrador deixou que ela
escrevesse essa carta pra família, e na carta ela pedia que eles não deixassem que isso arruinasse a vida deles, pra eles viverem um dia de cada vez. Ela dizia que o pensamento dela estariam sempre com eles, pra eles acreditarem em Deus. E uma frase que ela colocou também era que ela achava que algo bom sairia disso. E na carta também tinha, entre parênteses, closed casket, que é caixão fechado. E aquilo pesou muito pra família dela, porque dava a entender que realmente era uma carta de despedida, que ela estava se despedindo dos pais, pedindo pra eles continuarem com a vida deles, que ela sabia o que aconteceria. Deu a entender que ela queria que no funeral dela o caixão ficasse fechado. Então, gente, imagina, pra um pai ler um negócio desse é uma coisa, assim, horrível, horrível de se imaginar. Então, obviamente, eles pensaram que o pior aconteceria, mas eles ainda tinham esperança que o sequestrador pediria um resgate ou faria alguma coisa pra que eles conseguissem resgatar a Sherry. E a carta foi enviada pro laboratório pra que eles fizessem testes, né, a polícia forense, qualquer coisa que pudesse ajudar, porque eles só tinham a carta, eles não tinham mais nada. E lembrando também que era 1985, então com certeza na época era tudo bem mais limitado do que é hoje. Então no laboratório eles procuraram por fios de cabelo, fibras, impressões digitais, qualquer coisa que pudesse ajudar no caso. Então enquanto eles estavam fazendo esses testes, o sequestrador liga novamente pra família da Sherry. Então ele liga e fala com a mãe da Sherry e pergunta se eles receberam a carta. Ela disse que sim, e aí ele pergunta se agora eles acreditam que ele está com a Sherry. E aí ela disse que não é o suficiente, porque ela queria ouvir a voz da filha dela, que desde o momento que ela foi sequestrada, eles não ouviram a voz dela em nenhum momento. Ela queria saber se a filha dela estava bem, se a filha dela estava viva. E aí nisso o sequestrador responde que eles vão saber daqui a 2 ou 3 dias e desliga. No mesmo dia ele liga novamente à noite, ele diz que a Sherry tá bem, que a Sherry tá viva e que logo ela vai ser liberada. Essa parte eu não consegui entender direito quanto tempo que demorava pra polícia conseguir rastrear uma ligação, mas pelo que eu entendi, demora pelo menos 15 minutos pra eles conseguirem rastrear uma ligação e essa pessoa tem que estar na linha. Então, as ligações dele eram muito rápidas, então por isso que demorava tanto pra eles conseguirem rastrear. E aí também demorava até eles chegarem ao local. Então, nessa ligação eles conseguiram rastrear e era de um telefone público que eles encontraram e ficava na frente de uma farmácia. Então, essa pessoa, o sequestrador, foi até esse telefone público, fez a ligação. Só que quando eles chegaram lá, obviamente ele já não estava mais lá. E no 5º dia do desaparecimento da Sherry, o sequestrador liga novamente. Dessa vez ele pede pra falar com a irmã mais velha dela, com a Dawn, que tinha 21 anos na época. E essa ligação, especificamente, é bem difícil de entender. Eu não consegui entender o que ele disse. Eu vou deixar um link pra vocês na descrição, que é de um documentário, e a polícia conseguiu gravar todas as ligações que ele fez pra família. Então, nesse documentário eles colocam, dá pra gente ouvir, e eu não entendi nada do que ele disse. É uma ligação bem confusa. E aí, no dia seguinte, ele liga novamente, no 6º dia. Então, assim, ele ligou várias vezes pra família, ele ficava perturbando a família dela, dando esperança, dizendo que ela tava bem, que ela tava viva, só que ao mesmo tempo ele não dava nenhuma instrução, por exemplo, façam isso e aí eu vou liberar a Sherry. Ele só ficava perturbando mesmo a família que já tava desesperada, sem saber realmente como a Sherry estava. A polícia, nessa altura, sem saber, sem nem ter uma noção de quem é esse sequestrador, onde ele está, onde a Sherry está. Então, tipo assim, eles não tinham quase nada, só essas ligações e a carta. E aí, ele liga novamente, e nessa ligação ele começa a dar algumas instruções de um lugar. Então, a mãe da Sherry anota tudo. Ele manda ela pegar a rodovia 378, depois fazer várias coisas até chegar num lugar que era uma casa branca. E ele disse que nessa casa branca tem um quintal e que é pra ela ir até esse quintal, que eles estariam esperando por ela lá. A mãe da Sherry insistiu muito pra polícia que ela queria ir junto, mas a polícia não deixou. Então eles pegaram essas instruções, foram até o local. Então quando eles chegaram exatamente no local que o sequestrador disse pra eles irem, eles encontraram o corpo da Sherry e ela tava exatamente com a mesma roupa do dia que ela desapareceu. A autópsia revelou que a Sherry já estava morta há alguns dias e a polícia conseguiu ter mais ou menos uma noção de quando isso aconteceu pela carta, porque no topo da carta tinha um horário que era 3h30 e em uma das ligações o sequestrador falou um outro horário. Então ele falou, me enganei, era 3h30, que era o horário da carta. Então eles pegaram esse horário que ele disse por engano, como possivelmente até o momento que ela estava viva. E se a polícia estiver certa, então ela teria ficado viva aproximadamente 12 horas depois do sequestro. Mas pode ser também que ela tenha ficado um pouco mais, mas foi ali no máximo 2 dias. Então foi exatamente 2 semanas após o sequestro da Sherry que encontraram o corpo dela, porque o sequestrador falou onde ele estava. Então a polícia acredita que, na verdade, durante todo esse tempo que ele ficou fazendo várias ligações pra família, a Sherry já estava morta, ele estava tentando ganhar tempo pra que o corpo ficasse cada vez mais decomposto. Então quando eles foram até o local e acharam o corpo da Sherry, ele já estava naquele local há vários dias. Ou seja, isso foi uma forma do sequestrador tentar encobrir o máximo possível das evidências forenses no corpo. Então quando eles acharam o corpo, ele já estava decomposto demais. Eles não conseguiram, justamente por causa disso, eles não conseguiram determinar a causa da morte. Encontraram também rastros de fita adesiva e plástico no local. Então
poderia sugerir que a causa da morte foi sufocamento. A essa altura, a polícia começa a tentar montar o possível suspeito para esse caso, já que eles não têm quase nada, eles precisam encontrar esse homem. Então eles começam a montar umas características que essa pessoa teria. Então seria um homem de 20 e poucos anos, talvez 30 e poucos anos, um homem branco que possivelmente já foi casado, mas esse casamento não deu certo, e que já tem um histórico na polícia por cometer crimes sexuais. Como eu disse pra vocês, em todos os telefonemas que ele fazia, a voz dele ficava distorcida, então a polícia conseguiu descobrir, e pra isso ele usava uma ferramenta chamada controle de velocidade, o que acabava modificando a voz. E eles também perceberam que, na verdade, esse crime que o sequestrador cometeu, ele já estava planejando há um bom tempo, porque ele planejou a carta, telefonemas, tudo, então foi premeditado totalmente, e o único erro que ele havia cometido até então foi errar o horário da carta. No dia do funeral da Sherry, ele liga mais uma vez pra família, gente, tipo assim, eu não consigo nem imaginar passar por um negócio desse. No dia do funeral, ele liga de novo, e aí ele diz que ele quer contar pra família dela como ele a matou, e pergunta se eles querem ouvir, se eles aguentam ouvir. A família, obviamente, não quer ouvir, não quer saber nada disso, porém, eles tinham que tentar manter ele o máximo possível na linha pra tentar descobrir de onde vinha aquela ligação. Mas, novamente, a ligação não foi muito longa, então a polícia não conseguiu descobrir. E uma semana depois, ele liga novamente pra família, gente. Pensa que inferno, o cara não para de ligar, fica infernizando todo mundo, só que dessa vez ele não queria falar da Sherry. A mãe da Sherry atende e ele pergunta se ela já ouviu falar da Deborah May Helmick. E a Deborah, na verdade, enquanto a família da Sherry estava ainda procurando por ela, outra família também procurava por sua filha. Então, 2 semanas depois do sequestro da Sherry, a Deborah May Helmick, que era uma menininha de 10 anos de idade, foi sequestrada. Próximo ao trailer da sua família, ela estava brincando no jardim com seus irmãos, bem próximo do trailer mesmo. Esse trailer, inclusive, ficava a cerca de 38 quilômetros da casa da família Smith. O pai da Deborah estava dentro do trailer, a poucos passos dela, até que um vizinho viu alguém chegando de carro. Essa pessoa para o carro, pega a Deborah à força, joga dentro do carro e sai, tudo muito rápido. E a Deborah tinha características bem parecidas com a Sherry. Ela também era loira, de olhos claros, só que ela tinha 10 anos de idade, a Sherry tinha 17. Então a família da Deborah também estava procurando por ela, que havia sido sequestrada. E aí ele liga pra mãe da Sherry, como eu disse, e começa a dar instruções, exatamente da mesma forma que ele fez. Quando ele deu as instruções de onde o corpo da Sherry estava, ele começou a dar instruções de onde estava o corpo da Deborah. Então ele terminou de dar as instruções e falou assim, entre aspas, Deborah May está esperando que Deus perdoe todos nós. Então a polícia segue as instruções dele, vai até o local indicado, e lá eles encontram o corpo da Deborah, e ela tava com um plástico em volta da cabeça, preso com fita adesiva, o que indicava novamente que a morte foi sufocamento. E nesse momento a polícia percebeu que, na verdade, eles não estavam lidando apenas com um assassino, mas sim um serial killer. Enquanto tudo isso acontecia, eles ainda estavam examinando a carta que a Sherry escreveu, porque era a única evidência forte que eles tinham do caso. Então eles usaram um dispositivo eletrostático especial para identificar os recuos deixados no papel de escritas anteriores. Ou seja, o que eles estavam tentando fazer, eu vou tentar explicar da melhor forma possível, era descobrir o que havia sido escrito na folha anterior. Então, foi usada uma folha, e na folha de baixo foi a folha que a Sherry começou a escrever a carta. Então, tinham alguns rastros de escrita, que depois de muitos testes eles começaram a encontrar algumas coisas. E o que eles conseguiram encontrar dessa folha anterior era uma coisa que parecia ser uma lista de contas a pagar, e também alguns nomes com o telefone do lado, então parecia ser uma lista para ligar em caso de emergência. E além disso, tinha um telefone, um número de telefone que estava separado nesse papel, e ele tinha quase todos os dígitos, faltavam 4 dígitos, então a polícia começou a pesquisar e tentar descobrir quais eram esses 4 dígitos para terminar esse número do telefone. Então o número completo foi atribuído ao arsenal de Redstone, no Alabama. Então o FBI mais tarde conseguiu determinar que havia sido chamado de uma empresa e residência que ficava perto de onde os sequestros e assassinatos ocorreram. Então a polícia conseguiu descobrir qual era o número, e a partir daquele número eles conseguiram chegar em uma pessoa. Então ao ligar, eles conversam com um homem, eles perguntam se esse homem tinha parentes na Carolina do Sul, e ele diz que sim, o seu pai e a sua mãe. E o pai desse homem que atendeu o telefonema era o Eli Shepard, e ele morava a poucos quilômetros da casa da Sherry. Conseguiram pegar todo o histórico do telefone dele pra ver pra quais lugares ele havia ligado. Então ali a polícia descobriu que algumas das ligações pra família Smith haviam sido realmente feitas da casa do Eli. Então, pra vocês entenderem, as ligações feitas pra família Smith veio da casa do Eli, mas aquele número que eles descobriram era do filho dele. Então
Então a polícia foi interrogar o Eli, só que aí ele ficou meio sem entender o porquê que estavam interrogando ele. E aí eles começaram a explicar que haviam algumas ligações feitas da casa dele pra família Smith. E aí ele disse que não havia sido ele, porque durante todo aquele tempo que a Sherry estava desaparecida, ele estava viajando com a esposa, ele estava fazendo algumas viagens de férias, então ele nem estava em casa. Ele também disse que não conseguia entender como o telefone do filho dele foi parar naquela folha usada antes da carta da Sherry, então pra ele nada daquilo estava fazendo sentido. E aí a polícia vê que realmente ele não estava em casa quando aquelas ligações foram feitas, ele realmente estava viajando. E aí a polícia decide mostrar pra ele uma das gravações, que eles gravaram todos os telefonemas que fizeram pra família Smith. Ele mostra uma delas pro Eli e na hora ele reconhece quem era aquela pessoa da gravação. Ele reconhece aquela voz e diz que é o filho dele, então finalmente a polícia descobriu quem era o sequestrador. Ele era Larry Gene Bell, que nasceu em 1948 em Ralph, Alabama, e tinha 3 irmãs e um irmão. E a família dele se mudou várias vezes. Então eles moraram na Colômbia, Carolina do Sul, depois eles foram pra Mississippi, onde o Larry se formou no colegial. E lá ele começou a receber treinamento como eletricista, inclusive o pai dele era eletricista e ele também. E aí ele volta pra Colômbia, Carolina do Sul, ele se casa, tem um filho, mas ele recebeu alta no mesmo ano devido a uma lesão que ele sofreu acidentalmente enquanto limpava uma arma, ele atirou no próprio joelho. No ano seguinte, ele trabalhou como guarda penitenciário no Departamento de Correções da Colômbia durante um mês e aí ele se mudou com a família para Rock Hill, Carolina do Sul, em 1972 e ele acabou se divorciando em 1976. Então, durante aquele tempo que os pais dele estavam viajando, ele ficou cuidando da casa dos pais e de lá ele fez várias ligações para a família da Sherry. Inclusive, na casa deles, eles conseguiram encontrar o caderno onde a Sherry escreveu a carta e também a folha original que vinha antes da carta, que tinha todas aquelas anotações que o próprio Larry fez, além das ligações que foram feitas daquele telefone na casa dos pais do Larry, então ali já eram muitas provas contra ele. E além de tudo isso, os pais do Larry contaram que no dia que eles chegaram de viagem, o Larry foi buscar os dois no aeroporto e ele só conseguia falar do sequestro da Sherry, não conseguia falar de mais nenhum assunto. Ele parecia muito agitado, só falava sobre isso, ele tinha perdido bastante peso, ele tava com a barba enorme, assim, há muito tempo sem fazer. Então, além disso, encontraram várias outras provas na casa, encontraram fios de cabelo loiro, que combinavam com os da Sherry, encontraram uma cartela de selos de correio, e era exatamente o mesmo selo que ele havia usado para enviar a carta para os Smith. Então, com todas essas provas, no dia seguinte, o Larry foi preso. E essa foi a maior caçada humana da história da Carolina do Sul. O Larry fez 8 telefonemas para a família Smith. Muitas vezes ele pedia para conversar com a irmã da Sherry, com a Dawn, e ele também tinha um histórico na polícia por estar envolvido em vários casos sexuais. Desde a adolescência ele fazia telefonemas inapropriados para as pessoas. Ele tentou sequestrar uma menina uma vez, mas ele não conseguiu. Quando ele foi interrogado, ele negou ter qualquer envolvimento com os dois casos, tanto da Sherry quanto da Deborah. E aí algumas vezes ele dizia que esse Larry Gene Bell que eles estavam conversando não fez nada, que quem fez foi o Larry Gene Bell mau. Durante o seu testemunho, que durou 6 horas no seu julgamento em janeiro de 1986, ele falou várias coisas bizarras, ele ficava fazendo esse teatro dizendo que não era ele. Ele se recusou a dar respostas concretas para as perguntas, ele sempre ficava divagando, ficava repetindo "silence is golden", que em tradução seria "o silêncio vale ouro", então toda vez que ele não queria responder uma pergunta, ele dizia isso. Teve um momento que ele gritou que ele queria casar com a irmã da Sherry, a Dawn, e ele também ficava afirmando que ele era Jesus Cristo. Depois de 47 minutos, o júri decidiu o veredito que ele era culpado pelo sequestro e assassinato da Sherry, então ele foi sentenciado à pena de morte. Então ele foi condenado e sentenciado em julgamentos separados pelo caso Sherry e pelo caso Deborah. Então um deles foi em 1986, o outro em 1987. Então os julgamentos foram realizados em municípios diferentes, porque eles queriam encontrar júris que fossem imparciais. Nesse outro julgamento pelo sequestro e morte da Deborah, ele teve o mesmo veredito. E ele escolheu morrer pela cadeira elétrica em vez de injeção letal. Ele foi executado em outubro de 1996. Ele também foi suspeito de outro caso, porém ele nunca foi acusado por esse caso, que era o desaparecimento de Sandy Elaine Cornett, que aconteceu em 1984, em Charlotte, Carolina do Norte. E ela era namorada de um dos colegas de trabalho do Larry, por isso que ele também foi suspeito nesse caso. Então, como eu disse, ele foi executado em 1996, 10 anos depois do sequestro da Sherry, e ele foi o último homem a morrer pela cadeira elétrica no estado da Carolina do Sul. E no dia que isso aconteceu, obviamente, tinham vários jornais falando sobre isso, e era muito comum nos
Estados Unidos que no dia da execução, várias pessoas fossem até o local, a TV ia também pra filmar, então isso acontecia muito lá, aconteceu em vários casos que eu já contei pra vocês. E no dia da execução dele, os pais da Sherry estavam acompanhando pela TV. E o pai da Sherry, Robert, disse que nesse dia eles oraram pelo Larry, que eles sentiam muita empatia pelos pais dele, porque afinal era o filho deles que estava lá. E apesar do caso ter sido solucionado e o Larry ter sido executado, ele disse que pra ele aquele não era um fechamento, já que com tudo isso eles não poderiam trazer a Sherry de volta. Mais uma coisa que tocou os Smith foi que durante a cobertura da notícia, eles viram que vários amigos da Sherry se reuniram do lado de fora dos portões da prisão. Eles não protestaram a favor ou contra a pena de morte, eles simplesmente seguravam velas acesas, como se fosse uma homenagem para lembrar a memória da Sherry. Então eles disseram que isso significou muito para eles, o fato da Sherry ser lembrada por todos os amigos dela. E pra mim o mais doido desse caso é que ele só foi solucionado por conta da carta. Se não fosse a carta, eles não chegariam no número do telefone, eles não descobririam nada. Então pode ser que eles descobrissem sim quem era o assassino depois de um tempo, pode ser que ele matasse outras meninas, mas se a Sherry não tivesse sido corajosa o suficiente pra sentar e escrever uma carta de despedida pra família dela, eles possivelmente não encontrariam um assassino. Então, graças a ela e a carta dela, que o caso foi solucionado. A mãe dela escreveu um livro sobre ela que se chama The Rose of Sherry. A irmã dela também escreveu um livro chamado Grace So Amazing. E também tem um filme inspirado no caso que chama Nightmare in Columbia County. E além disso tem um documentário, como eu falei pra vocês, que mostra várias cenas, mostra o pai do Larry, mostra os pais da Sherry. Ele tá em inglês, mas eu vou deixar aqui na descrição pra vocês. No documentário mostra as ligações que ele fez também. A irmã da Sherry, depois de muitos anos, ela deu algumas entrevistas que vocês encontram também no Google, vai ter vários links aqui embaixo. E esse é o caso que eu trouxe pra vocês hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clica muito em gostei pra mim. Não esquece de se inscrever no canal pra você não perder nenhum vídeo, se inscreve. Me acompanha nas redes sociais que vão estar aqui na tela pra vocês. A playlist completa do Quinta e do Teorias vai estar aqui na descrição pra vocês. E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo.